professor Cide José Teixeira Cavalcante, ou simplesmente Professor Cide Teixeira. Modestamente baiano, como ele mesmo se intitula, nasceu em Salvador em 1924. Mas foi na Ilha da Maré onde passou a maior parte da sua infância. Esta pequena ilha do Recôncavo guarda ainda hoje testemunhos arquitetônicos e alguns aspectos de séculos passados. E foi aqui onde o professor Cide fez os primeiros contatos com a história da sua gente e, mais tarde, tornou-se uma das maiores autoridades da história do Recôncavo e da Bahia. Este cenário também testemunhou o nascimento de uma nova era no Brasil, a Era do Petróleo. E é o professor Cide Teixeira que neste programa nos contará um pouco das condições socioeconômicas da época e a trajetória da Petrobras no Recôncavo baiano. Ninguém vai entender a história da tecnologia e da economia do petróleo na Bahia se não remontar para a distância da escola primária e lembrar daquela frase decorada: Cabral afastando-se da costa da África por causa das calmarias. As calmarias da costa da África têm tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Não havia canal de Panamá, não havia canal de Suez e não adiantava ir costeando a África para fazer a volta lá no Cabo da Boa Esperança, porque não tinha vento. Então, todo mundo tinha que abrir a navegação para o continente americano, para a América do Sul, para o Brasil, para depois contornar o Cabo da Boa Esperança. No meio dessa viagem estava uma grande baía, um grande abrigo, que era a Baía de Todos os Santos, assim chamada desde 1501. Esta Baía de Todos os Santos era o abrigo natural, a sustentação, o apoio da navegação Oriente-Ocidente. Por isto é que nesta Baía de Todos os Santos se implantou em 1549 a cidade do Salvador. A cidade nasce não como uma necessidade essencial para o Brasil, ela nasce como uma base entre o Oriente e o Ocidente. E como era o ponto mais importante, nesta base implantou-se o governo geral do Brasil. Descobre-se que ao redor desta base estavam as melhores terras para o desdobramento, a implantação da agroindústria do açúcar. Começa então o grande ciclo da economia do Recôncavo da Baía de Todos os Santos. Quem acompanhar os documentos históricos vai ver que em menos de 50 anos implantaram-se mais de 100 engenhos, que gera, por sua vez, uma sociedade, o senhor do engenho, os seus agregados, a sua escravaria, os seus mestres de açúcar e de ponto, a casa de meles e o engenho propriamente dito, a casa grande. Tudo isso forma o contexto da civilização do açúcar. Mas tudo tem o seu ciclo. A Inglaterra começou a investir no século XIX maciçamente no plantio de cana nas ilhas do Caribe. A Europa do Leste descobriu a possibilidade de se obter açúcar a partir da beterraba. Os navios passaram a ser de casco de ferro movidos a vapor. Abriu-se o canal de Panamá, abriu-se o canal de Suez. Então aquela riqueza do Recôncavo baiano, que atravessou o século XVII, que atravessou o século XVIII, que andou boa parte, mais da metade do século XIX, começou a entrar em declínio. A partir de 1880, o Recôncavo não era nem a sombra em termos de opulência, de geração de riqueza, de efervescência social, do que havia sido na segunda metade do século XVII, durante todo o século XVIII e boa parte do século XIX. Quem viajar hoje pelos municípios, pelas atuais cidades
que eram as grandes vilas opulentas do açúcar, vai encontrar um testemunho arquitetônico maravilhoso com uma utilização que não corresponde absolutamente hoje àquilo que era naquela altura. Foi nesse clima de perda de referenciais econômicos que vinham de 2 séculos passados que na década de 20 começaram a surgir os primeiros indícios da possibilidade de um novo ciclo, que seria o ciclo do petróleo. Ainda no século XIX, 2 indivíduos, um brasileiro e um inglês, requereram e obtiveram licença para pesquisar e retirar xisto betuminoso, um tipo de possibilidade técnica de obter material para iluminação pública, gás de iluminação pública. Isto na área de Maraú, no sul da província do hoje estado da Bahia. Alguma coisa se fez, muito se disse, mas os rendimentos não foram tão grandes. Ainda no século XIX, aí já estamos falando uma língua mais próxima da que falamos hoje em matéria de petróleo. Implantava-se a estrada de ferro, quando nas alturas aproximadas do Lobato, um pouco adiante, um engenheiro inglês, um certo Mr. Allport, teria encontrado e registrado a ocorrência de exsudação de óleo naquela área. Até quando aparece no assunto um homem que merece referência nominal e respeitosa, o engenheiro Manuel Inácio Bastos. Este homem, no começo da década de 30, é chamado de visionário, maluco, chega-se ao ponto de chamá-lo de desonesto, argumentando que ele arranjava petróleo em outro canto, trazia para dizer que era ocorrente na área dali, ao redor da Baía de Todos os Santos, onde mais tarde ocorreu o Poço do Lobato. Pelo amor de Deus, vamos deixar bem claro, Monteiro Lobato não tem nada a ver com o nome do posto do Lobato. Lobato é um topônimo, é o nome de um local ao redor da Baía de Todos os Santos. O senhor José Bento de Monteiro Lobato, escritor paulista, credor do maior respeito de todos nós que na infância lemos sobre Pedrinho, Narizinho, Emília, Dona Benta, Tia Anastácia, tudo isso não tem nada a ver com o petróleo da Bahia. Uma vez esclarecido isso, nós vamos agora encontrar Manuel Inácio Bastos obstinado, para cima e para baixo, vai nos jornais, uns acreditam, outros não, conta a história dele, uns acreditam, outros não, até que um presidente da Bolsa de Mercadorias da Bahia, Oscar Cordeiro, acredita nele. E o que era trabalho de campo, o que era trabalho geológico de convencimento da existência de petróleo, tem em Oscar Cordeiro o seu, digamos, propagandista é pouco. Hoje a palavra mídia que está na moda. Tem o grande divulgador da certeza que o engenheiro tinha disso tudo. É dessa conjugação de um homem de marketing, vamos dizer assim, como era Oscar Cordeiro, com um homem de técnica, que era Manuel Inácio Bastos, que nasce o Poço Petrolífero do Lobato. 21 de janeiro de 1939. Esta data é importante para a história da economia. O recôncavo da Baía de Todos os Santos, naquele momento, reiniciava um novo ciclo. Aqui nascia uma nova esperança, aquela que se tinha perdido no século XVII da cana-de-açúcar, voltava a existir aqui. O presidente da República, Getúlio Vargas, estávamos em Estado Novo. Veio à Bahia. Ele tinha o sentido da oportunidade. Sujou as mãos do petróleo e se deixou fotografar. A sonda 163, pioneira, operada por um engenheiro chamado Custódio Braga. Alguém cuidará de preservar a memória deste homem, de cuja ação técnica resultou
a verificação concreta do sonho técnico de Manuel Inácio Bastos. Mais tarde é que trabalhos de prospecção, trabalhos de natureza técnica encontraram noutras áreas do recôncavo da Baía de Todos os Santos, essencialmente no que era a distante Candeias, a possibilidade de uma implementação rentável, economicamente compensadora do negócio do petróleo. Candeias naquela altura era tão distante que para ir a Candeias era uma viagem para pagar uma promessa. Dizia-se que era tão distante que entre os benditos cantados em louvor à imagem da Senhora das Candeias, havia um que dizia: ó Mãe de Deus das Candeias, aceita essa rumaria, que o rumeiro vem de longe, não pode vir todo dia. Isso se cantava para exemplificar a distância que Candeias estava do centro urbano, embora, para efeitos administrativos, fosse município de Salvador. Em Candeias restavam duas coisas: a devoção à Senhora, a Virgem das Candeias, e memórias nostálgicas dos velhos tempos do açúcar, ruínas de alguns engenhos, umas em melhor, outras em pior condição. Ou se falava de um passado brilhante, remoto e nostálgico, ou se louvava com todo o cabimento a Virgem das Candeias. Economia mesmo nenhuma. Ficava lá quem não podia sair. Uma rocinha de banana no fundo do quintal, pegar piguari e pinaúna na maré vazante, e nisto se resumia a vida daquele lugar. Quando implantou-se e começou a jorrar petróleo do Poço B41. Essa expressão, Poço B41, não é uma expressão circunscrita à tecnologia, ao jargão interno da Petrobras. Ele, na verdade, é uma esquina. Com ele, o recôncavo deixa de ser século XVIII para ser século XX. É um grande salto. Para que se tenha uma ideia, as coisas eram de tal ordem que há ilustração, há fotografia em que uma junta de bois aparece no melhor estilo século XVIII, retirando da lama do massapê um trator e uma sonda que estavam atolados, literalmente atolados. Ali você sente a conjugação de um mundo que já não era com um mundo que estava começando a ser. Era a civilização do açúcar que morria, era a civilização do petróleo que chegava a Candeias. E é de Candeias que esta ruptura se espraia por boa parte do recôncavo, inclusive para a cidade do Salvador. É a partir do B41 que eu insisto em dizer que, mais do que uma torre de sonda, é um marco que as coisas começam a mudar. Meu avô chegou em Candeias por volta de 1925 e aqui era uma região, era um arraial pertencente a Salvador, era subúrbio da capital. E com o advindo do petróleo, isso aqui mudou. O que era lavoura de cana-de-açúcar foi substituído pela produção de petróleo. Só quem viu a mudança daquele recôncavo estagnado para a febre do petróleo poderá ter real sentido que as palavras, por mais veementes que sejam, não conseguem transmitir. Implantou-se a Universidade Federal da Bahia, houve um surto artístico da maior importância, um surto literário e musical da maior importância, e eu estou falando de Salvador. Tudo isto vai se conjugar com o início da produção em níveis econômicos do petróleo no recôncavo da Baía de Todos os Santos.
Começa, em primeiro lugar, o problema da mão de obra. Vamos começar a partir do peão. O que era o peão do Recôncavo? Era aquele homem que, se estava em terra, vivia se iludindo a si próprio, puxando o cabo de enxada e cantando o velho sambinha. No cabo da minha enxada não conheço coronel. Conhecia porque ele vivia em função dos mais bem aquinhoados da sorte. Eu vou contar um caso concreto que, evidentemente, não terá os seus nomes citados. Na beira do mar do Recôncavo da Baía de Todos os Santos, havia um líder. Esse homem era líder por duas razões. Ele sabia da injeção de benzetacil, tinha uma geladeira, que não era a geladeira que você está pensando, não. Era um caixão de madeira, com outro caixão menor do lado de dentro, entre um e outro serragem, que ele tinha obtido levando ali de algumas serrarias da Água de Meninos, daquela região dali no Saveiro, e dentro alguns blocos de gelo que ele conseguia. Isso impedia que o peixe pescado pela comunidade apodrecesse e ele comprasse pelo preço que ele queria. É quando chega a Petrobras. E os jovens pescadores, os meninos, os rapazes da região, são fichados pelo CNP, pela Petrobras, e vão ser peões. E começava a ganhar para carregar tubos e fazer e acontecer na área técnica, que tinham alguns engenheiros e chefes de serviço, de capatazia, que lhe instruíam a trabalhar. Então você imagine, um cidadão que até o mês passado a linguagem dele era pititinga, saúna, maré encheu, maré vazou, começava a dizer: eu preciso ir para a torre porque pode acontecer um blow-up. Blow-up, palavra absolutamente estranha ao vocabulário do Recôncavo. Eu estou dizendo blow-up, por exemplo, como toda a válvula. Quem diabo sabia o que era válvula no Recôncavo da Baía de Todos os Santos? O velho líder do benzetacil e da geladeira de serragem começou a perder, e perdeu inteiramente a influência, a liderança. Foi em depressão, os meninos ascenderam, chegaram a comprar uma casa de construção, começaram a ter uma coisa absolutamente desconhecida na área, que era um sanitário. Coisas que a Petrobras, eu estou dizendo isso porque são importantíssimas para a comunidade. E passaram a ter uma vida e um padrão muito melhor do que o antigo líder, que entrou em depressão no sentido médico da palavra, e um dia entregou a alma ao Criador. Então aqui nós tínhamos a usina Cinco Rios, que é a usina Maracangalha, o engenho das Almas, localizado em São Francisco do Conde, o engenho de São Paulo, aqui ao lado da refinaria, que tinha um braço de mar com um porto. Então todo esse pessoal se concentrava na lavoura da cana-de-açúcar. E com a chegada do petróleo, né, e a ampliação, a construção da refinaria, todo esse pessoal teve assim, aquele desejo, aquele anseio de ir trabalhar na refinaria, porque era um emprego fixo, um salário melhor, uma condição de vida muito melhor, que eles tinham. Hoje nós temos plano de saúde, eles tinham direito à assistência médica, tinha um hospital na própria Petrobras, existia um hospital que dava assistência não só aos operários que moravam aqui em Candeias, como a todas as pessoas carentes desfrutavam do que tinha de bom na Vila Operária de Mataripe. Mas é esta modificação em salários, em autoestima, em se reconhecer como capaz de realizar um trabalho de maior padrão, de melhor nível, na coisa patriótica que ainda não se abordou na profundidade de vida. Porque uma vez descoberto o petróleo na Bahia, as entidades internacionais vinculadas ao assunto e seus representantes no Brasil começaram uma feroz campanha de privatização das coisas do petróleo, ao passo que as pessoas ideologicamente mais comprometidas com outros setores do pensamento passaram a advogar uma posição mais nacionalista, mais estatista. Primeiros salários do petróleo começaram a chegar. Aqueles meninos que carregavam caixão de peixe na cabeça, sem rodilha,
passaram a ter camisa polo, sabe qual é? Aquela que é fechada aqui em cima. Passaram a ter sapato e meia. Passaram a ser bons partidos para as moças casadoras da região. Passaram a ter um salário adicional, o aluguel de capacete. Ouça bem, o ser petroleiro era tão importante e ser petroleiro era distinguido porque usava um capacete de alumínio brilhante, com a palavra Petrobras escrita em letra verde, que quando o petroleiro e o menino peão estava de folga, alugava o capacete a quem não tinha conseguido entrar na Petrobras, porque andar de capacete por ali era aval para ser tido e havido como pessoa do maior respeito e fazer o maior sucesso com as meninas. Hábitos alimentares, hábitos de consumo. Eu estava falando e repito, a geladeira na sala de visitas, que é para que os passantes vejam que o cidadão tem agora uma geladeira elétrica, branca, bonita, com um pinguim em cima naturalmente, sendo o grande troféu da sua ascensão social. O consumo. Os supermercados que se abrem em Salvador têm muito a ver com esse boom salarial dessa região do Recôncavo. Compra-se presuntada, amigo. Abre-se a lata, corta-se em picadinho e mistura-se com o macarrão e é o manjar dos deuses. Houve um momento em que a comarca de Candeias, já comarca, tinha o índice mais alto de ações de alimento e investigação de paternidade do Brasil. O processo de dissociação familiar, vamos dizer assim, ocorre com uma intensidade muito grande e cria-se a imensa região do mal feito. O mal feito era um topônimo que se implantou em Candeias com uma significação que acredito que os que ouvem e entendem do que falo vão saber do que é. Isto não é a coisa mais positiva, mas inevitável, como aconteceu desde o ouro lá do Klondike do Alasca até o ouro, o brilhante da Chapada Diamantina, até por onde você for. As coisas acontecem num sentido positivo e num sentido socialmente não tão elogiável. Mas estamos aí com a civilização do petróleo tomando o seu lugar, marcando a sua presença e recuperando o Recôncavo tal como fora ele em outros grandes dias, como os dias do açúcar. Inclusive velhas famílias herdeiras das situações decadentes do açúcar do Recôncavo tiveram as suas terras desapropriadas em função do subsolo e puderam empregar, os que empregaram bem o dinheiro dessas desapropriações, recuperar a vida em Salvador ou em outras áreas a partir da Petrobras, recuperando estruturas financeiras familiares absolutamente decadentes. Há uma palavra especial para Madre Deus. A velha ilha do Cururupeba, Madre Deus do Buqueirão, esquecida lá. Madre Deus era um porto onde se parava, quando se ia para Santo Amaro, para o fim especial de comer quando estava pronta ou comprar para levar ou trazer camarão. E acabou-se. Nada mais do que Madre Deus. Alguns veranistas iam para lá, para a Praia do Suape, esquecida e bela praia, raramente frequentada por alguém meio curioso, meio pitoresco, meio exótico, que ia para a Praia do Suape. Havia uma filarmônica, Lira 8 de Dezembro, que era o grande centro da Ilha de Madre de Deus. Aquela ilha esquecida nas águas da Baía de Todos os Santos, por sua locação, por sua proximidade, pela propriedade que tinha, passou com o tempo a ser nada mais, nada menos do que o terminal marítimo da refinaria de Mataripe.
e inopinadamente começaram a chegar ali, onde só chegava antes Jangada e Saveiro ou Iorilá, começaram a chegar navios que vinham da Arábia Saudita, navios que vinham de portos jamais sonhados pela população de Madre de Deus. Construiu-se inclusive uma ponte. Madre de Deus deixou de ser uma ilha para ser uma península ligada ao continente pelo concreto armado. Aquela ilha mudou inteiramente, ela que estava parada no tempo desde o século XVII, que era a ilha de Madre de Deus de Cururupeba, Madre de Deus do Buqueirão, ao lado de Bimbarra e de Maria Guarda, passou a ser um referencial internacional da vida do petróleo na Baía de Todos os Santos. Conheço caso concreto, inclusive, de pessoas que com clandestinidade, vamos dizer assim, afinal de contas, mulheres que exerceram seus fascínios sobre oficiais de navios petroleiros, que saíram de Madre de Deus, foram à Península Arábica e voltaram. Isso era impensável. No máximo, um saveiro que saísse de Madre de Deus para Salvador e voltar. A Arábia Saudita dentro de um petroleiro é expressão absolutamente estranha a toda a vida daquela ilha. Vamos considerar agora uma mudança fundamental ocorrente no recôncavo petroleiro, que foi a abertura da rede viária da Petrobras. Quando nós falamos agora em São Francisco do Conde, quando nós falamos em Santo Amaro, quando nós falamos até mesmo em Cachoeira, outras áreas que nós estamos referindo aqui, são para os homens do século XIX e da primeira metade do século XX, remotos lugares. Ir a Santo Amaro, você tinha que esperar o horário do navio, que era ditado pela maré, tomar o navio de Santo Amaro, esperar que ele atravessasse um pedaço da Baía de Todos os Santos, que parasse em Madre de Deus, e que chegasse no Engenho do Conde, e que você saltasse do Engenho do Conde, pegasse o bonde de burro dirigido por Popó e chegava em Santo Amaro. E o pessoal era tão resistente que quando o navio de Cachoeira quebrou uma vez, inventou uma cantiga, os donos de Saveiro, porque era de pano mais o negócio. O vapor de Cachoeira não navega mais no mar, Ribopano toca o buço, nós queremos navegar. Todo o recôncavo petroleiro foi cortado por estradas. Locais que saíram diretamente do século XVII, do século XVIII, em termos de sociedade, para os dias atuais, a partir do asfalto que a Petrobras implantou em toda esta região, inclusive criando ou revitalizando locais que estavam inexistentes ou em estado de perecimento após o fim do ciclo da cana. São Francisco do Conde começa ainda no século XVI. É Mendes Sá que identifica aquelas terras, dá de presente ao filho, Francisco de Sá, através de um laranja que apareceu no meio, Fernão Castelo Branco. Por isso, implanta-se lá a devoção de São Francisco. O filho de Mendes Sá morre, fica viva uma filha herdeira daquelas terras todas, por feia que fosse, não ia ficar sobrando. Aparece um nobre europeu que não tinha muito o que fazer por lá, casa com ela, era o Conde de Linhares, e aí nasce Vila de São Francisco, por conta do primeiro filho de Mendes Sá, da barra do rio Sergi, que lá desemboca, do Conde, que era o Conde de Linhares. Então se completa o nome. Ali se concentra, digamos assim, as grandes lideranças do açúcar do século XIX. O baronato do Recôncavo, que esteve em Santo Amaro, que esteve em Cachoeira, que esteve em Jaguaribe, que esteve em outros municípios, tem lá quantitativamente, em termos individuais, em termos de somatório das suas importâncias econômicas, o maior número. A decadência chegou para lá com uma enorme veemência. São Francisco do Conde entra em letargia, entra em estagnação. Tenta-se fazer um ensino agrícola, que vive pouco. Vive pouco porque não havia já o açúcar, a plantação, o canavial
para o qual se destinasse a mão de obra ali formada. Cai em estagnação. E é o petróleo quem vai recuperar São Francisco do Conde. Não somente porque a refinaria de Mataripe estava na sua área de município, como porque nas águas junto à costa daquele município foram identificados lençóis petrolíferos subaquáticos, o que começa a implantar no Brasil a tecnologia que mais tarde vai se desenvolver na Bacia de Campos. Eu comecei a trabalhar em usina, na usina 5 Rio, aos 7 anos de idade. Eu era vigia de porteira. Olha, muitos plantavam roça, outros pescavam e a maioria se deslocava para trabalhar em usina, entendeu? Tempo de moagem mesmo, chegava muita gente do sertão e nós aqui também sempre trabalhávamos na limpa de cana, corte de cana, plantio. A usina pagava muito pouco e a Petrobras já veio trazendo um salário de mais vantagem. Então o pessoal preferia trabalhar na Petrobras do que trabalhar em usina. Muitos rapazes não faziam nada aqui e quando surgiu a Petrobras, todos se interessaram de fazer o concurso e tal. E conseguimos alguma coisa e mudar o nosso padrão de vida. Para a gente foi importante, para a cidade também. Antigamente, se eu encontrava, a maioria era casa de taipe aqui, rapaz. Cada um se empregaram, foram melhorando a sua posição. Nós até achávamos que era loucura, mas foi tão importante que nós aceitamos como progresso para a nossa cidade. Porque se não fosse a implantação da refinaria e a implantação da extração do petróleo aqui, hoje nós estávamos aqui num deserto. Nós que fomos fundadores da Petrobras, a criação do Campo do Mar aqui, eu sou um dos fundadores do Campo do Mar, que a gente nunca poderíamos imaginar que o mar desse petróleo, mas foi uma luta extraordinária. Perdemos muitas noites, muitos dias aí na luta, porque nós trabalhávamos com entusiasmo, com vontade de ver a Petrobras crescer, como ela cresceu. O refino de petróleo na Bahia não chega a ter o sentido de improvisação quase, como foi o processo dos poços pioneiros de Candeias. Mas tem muito de novidade. Primeiro, uma pequena refinaria que eu diria quase artesanal, se é possível falar em artesanal, quando o assunto é refino de petróleo em Aratu. Até quando se começou a pensar em alguma coisa de maior porte. A identificação do local onde isso deveria acontecer chegou à conclusão de que Mataripe era o melhor local. Nada mais do que uma esquecida aldeia, um pequeno grupamento de pescadores. Quem sai de São Francisco do Conde vai caminhando para o Cabo Sul, antes de chegar na Salbara, aquilo tudo nomes perdidos na referência colonial. Nada de maior significação econômica, mas a tecnologia identificou que aquele era o local próprio e competente para a implantação da refinaria. Eu vi saveiros de pano, no melhor modelo setecentista, carregarem vergalhão, cimento, equipamentos da última geração para a construção de lajes, tubos, aço inoxidável, tudo a bordo de saveiros carregados na água de Meninos para levar por mar para o lameiro ali, para o mangue de Mataripe, para a construção da refinaria. Um velho poeta português, falando da navegação e de como é que se faz um piloto,
tem uma frase, como é que se navegava a vela. Isto é o saber de experiência feito que se aprende a fazer fazendo. Ninguém forma um engenheiro de petróleo no quadro negro. Ele é como querer ensinar datilografia por correspondência ou natação teórica. Não pode. Tem que ser trabalhado no petróleo para aprender a fazer petróleo. Claro que o treinamento é feito a partir também de aulas teóricas. Não havia engenharia de petróleo nenhuma na Bahia. No começo, a Petrobras tentou um convênio com a Escola Politécnica, escola de grande tradição, de excelente qualidade, mas sem mão de obra docente capaz de assumir o risco de fazer engenheiro de petróleo. O curso se desenvolveu tão bem quanto possível, com algum lucro para as partes, as pessoas ganharam as noções básicas, mas a Petrobras queria mais e montou os seus próprios cursos internos. Em convênio com a universidade ou não, em alguns momentos, mas importando técnicos, importando professores, importando pessoal qualificado para o treinamento não somente de engenheiros, não somente dos técnicos de padrão universitário, como do pessoal de nível técnico e inclusive de nível de peão. Mas toda a gente ganhou não somente a informação profissional, mas ganhou, eu repito, uma coisa essencial, ganhou o espírito de corpo, ganhou a devoção petroleira. Quando o então presidente Geisel assinou contratos de risco que permitiram o ingresso de capitais estrangeiros na prospecção de petróleo, eu vi engenheiros velhos tirarem o lenço do bolso e chorar lágrima, porque estavam vendo ali mudar de rumo a sua devoção pelo nacionalismo petrolífero. Não sei se no Brasil existiu ou existe alguma empresa em que o servidor, seja ele o peão mais novo que tenha entrado hoje, até o engenheiro fim de carreira que tenha passado lá 30 anos. Não sei de nenhuma empresa que vista os seus servidores a camisa com tanto entusiasmo quanto os empregados da Petrobras. Esta gente nunca se dirige aos superintendentes falando em eles. Eles sempre falam em nós. Nós da Petrobras é uma expressão conjunta e comum, seja do peão menos qualificado tecnicamente ao engenheiro mais especialista. Eu vi gente mergulhando na maré para evitar que se perdesse um molho de vergalhão para transbordar para um saveiro para levar para Mataripe. Foi esse, eu não sei se a palavra é demasia, mas quase heroísmo que fez com que se construísse a primeira refinaria de Mataripe, que teve uma justiça. Deu o nome Refinaria Landulfo Alves. Landulfo Alves foi um interventor da Bahia, engenheiro agrônomo, que teve excelente percepção dos problemas econômicos do Estado, elegeu-se senador da República e, na qualidade de senador, foi um grande batalhador pela presença e pela política do petróleo no Brasil, especificamente na Bahia. O nome da refinaria é um ato de justiça. E foi essa refinaria que foi ampliada posteriormente às dimensões que tem atualmente e foi a primeira grande refinaria que aconteceu no negócio do petróleo descoberto lá nas distâncias de Manuel Inácio Bastos. Tudo isto determinou uma série de prospecções geológicas e o petróleo já não era procurado exclusivamente no recôncavo pesqueiro da Baía de Todos os Santos. Já se buscava petróleo e se achava petróleo em São Sebastião do Passé, já se buscava petróleo e se achava petróleo em Miranga, já se buscava e achava petróleo no Campo de Dom João. Já havia petróleo encontrado aí, não necessariamente na beira d'água da Baía de Todos os Santos. Quem andar pela Avenida Luiz Tarquínio vai encontrar as ruínas de uma fábrica de tecidos, que foi maravilhosa, que foi muito importante, mas foi no final do século XIX,
Quem for no subúrbio de Plataforma vai encontrar um destelhado lá enorme, que foi uma fábrica de tecidos importante no século XIX. Quem andar pelo recôncavo da Baía de Todos os Santos vai encontrar paredes soltas, arcadas vazias, velhos engenhos reduzidos a ruínas. Foi preciso que chegasse a Petrobras para que desse a injeção de dinheiro para a deflagração do processo de modernização, de atualização da Bahia. A Bahia saiu do século XVIII com a Petrobras. A frase essencial é essa: a Bahia saiu do século XVIII com a Petrobras.